Olá, meu nome é Gesiel Nunes, estou gravando esse vídeo, sou artista plástico, estou gravando esse vídeo aqui como proposta do edital 002, Creus Abordá-lo, que tem como apoio Prefeitura Municipal de Macapá, Fucult e Oca Produções. Bom, gente, para começar a nossa pintura, nós vamos estar usando aqui essa plataforma. Aqui já tem o desenho que eu vou estar utilizando, então eu coloquei algumas fitas aqui na lateral para que isso possa evitar que o desenho fique balançando na hora que eu estiver pintando. Vamos estar usando esses pincéis. Vou estar usando um recipiente para colocar tinta, pode ser um prato ou uma paleta, o que você tiver. E vamos estar usando tintas aqui, Acrylex Fosca, de várias cores. E essa composição que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar demonstrando aqui uma técnica mista. Eu vou estar usando tinta Acrylex e vou estar usando aquarela, e nós vamos estar fazendo uma composição aqui de um jarro com uma espada de São Jorge. Então vamos começar com o pincel aqui largo. Eu vou estar umedecendo e molhando essa região aqui, aonde eu quero aplicar a tinta, que eu vou estar fazendo o fundo, né? Então eu dou uma molhadinha de leve em toda essa região aqui. Em seguida eu já venho com a cor do fundo. É tudo muito rápido, até porque são técnicas rápidas e tem que ser precisa na hora de estar executando, né? Não deixar enxugar o papel, porque eu quero trabalhar com o papel molhado ainda. Então vamos estar usando a tinta. Eu já venho com o pincel e posso molhar ele um pouco na água aqui também para dar uma umedecida ainda mais e ajudar a espalhar a tinta. E o objetivo aqui é passar ele de forma desordenada, porque eu quero construir aqui uma textura. Que tudo isso aqui no final ela vai agregar na composição final e vai dar um efeito bem legal aqui no trabalho que a gente vai estar fazendo. E lembrando que eu vou preservando a área aqui onde vai ser o desenho central, que vai ser aqui as espadas de São Jorge. Eu desço um pouco aqui, delimitando aqui o final, que seria o fundo dessa pintura. Deixando ela secar um pouco, ela vai secar. E aqui eu vou estar colocando um pouquinho de tinta aqui, de um tom mais escuro. Aí eu venho, reforço novamente aqui. Vou usar um pouco de ocre para dar uma complementada aqui. E continuo aqui fazendo as pinceladas aqui bem soltas, lembrando que eu estou querendo construir aqui uma textura. Então eu estou fazendo essas pinceladas aqui soltas aqui para construir uma textura no trabalho. Agora aqui já com laranjado, vou estar molhando meu pincel na água aqui e já venho com um pouco do amarelo aqui, já tem um laranjado aqui, né?
Então eu estou fazendo a mistura aqui, eu já venho aplicando o laranjado aqui nessa pintura. Trabalhando um pouco de água para ajudar aqui na diluição da tinta. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já trabalhei toda essa região aqui com laranjado e eu vou seguindo aqui construindo umas texturas. E aqui eu já pintei toda essa região que seria o vaso de laranjado, né? E aí nós vamos estar agregando aqui mais umas cores para dar um tom diferenciado aqui nessa base aqui de baixo, que seria aqui o suporte onde o vaso está colocado. Então, vou seguindo aqui com vermelho. E aí eu vou começar a pintar essa base aqui de baixo. Como eu estou trabalhando laranjado, eu venho trazendo o laranjado aqui para baixo, mas com cuidado para mim não borrar essa região aqui. Então eu venho trazendo o laranjado um pouco mais escuro, né? Com cuidado para mim não borrar essa região aqui. Então, continuando com essa região aqui já, então eu vou deixar ela secar. E enquanto ela seca, essa região que seca, eu vou estar trabalhando essa outra área aqui de cima, que seria a área dos copos das espadas de São Jorge, né? Então, depois que isso aqui secar, eu vou voltar aqui, vou mexer nessa região, mas agora eu tenho que deixar secar, que é para mim vir uma outra camada de tinta. Então aqui a gente vai fazer o que? O contorno aqui de amarelo em volta aqui dessas espadas de São Jorge, para depois a gente vir entrando com as cores verde e fazendo essa graduação. Então eu vou começar aqui e depois eu já vou mostrar para vocês o processo já concluído. Vou fazer isso em todas. Quando eu acabar, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Então, eu já fiz todo o contorno de amarelo aqui em volta, né? Então, aqui como já está seco essa região aqui, eu vou voltar a trabalhar nessa região aqui. Continuando aqui, querendo construir umas texturas. Aí vamos deixar secar e eu vou voltar a trabalhar essa região aqui. E vamos continuar pintando aqui essa região aqui com a cor verde. Então, quando eu concluir aqui essa região aqui, eu mostro para vocês o resultado final. Aqui, pessoal, passei toda a região do verde, onde eu falei que eu iria estar passando, né? Então, eu vou deixar um pouco aqui, ela dá uma descansada na tinta aqui. E eu vou voltar aqui para o meu vaso. Então, eu vou estar dando alguns ajustes nele aqui. Então aqui eu venho fazendo contorno em volta dele, para depois eu vir estar entrando com uma luz aqui no meio dele.
E o objetivo dessa pintura aqui também, como eu falei para vocês, é construir aqui textura. Então, ora eu estou passando o pincel aqui molhado, ora eu estou trazendo o pincel um pouco mais seco e fazendo essas texturas aqui, né? Sem me preocupar muito aqui com se o pincel está muito molhado ou muito seco, entendeu? E às vezes o pincel aqui, nessa proposta de seco, ele até ajuda a construir uns efeitos bem legais aqui na pintura, no desenho também. Então é focando nesses efeitos aqui que eu venho construindo essas texturas aqui. Eu vou continuar pintando essa região aqui e assim que eu acabar, eu volto aqui para vocês para mostrar como é que ficou. Então eu vou continuando seguindo aqui pintando. E eu já estou fazendo aqui o que seria aqui a sombra aqui embaixo desse objeto que eu estou trabalhando. Eu vou jogar um pouco de luz aqui do branco e vou seguir pintando aqui, fazendo alguns detalhes para cá ainda, que aqui nessa região ainda não está concluído. E assim que eu começar a fazer o branco aqui, eu já volto para vocês aqui mostrando como é que ficou o resultado. Então essa parte aqui eu já dei o branco que eu falei para vocês. Eu vou seguindo aqui nessa região aqui, enfatizando esse verde aqui, dando uma escurecida onde precisa escurecer. E eu tô usando aqui a cor verde, né? Vários tons de verde aqui, para estar fazendo esse preenchimento aqui em algumas regiões, algumas áreas aqui do desenho. Então eu vou seguindo aqui, eu quero construir uma textura aqui, uma textura seca com pincel. Então eu estou usando o pincel aqui seco, ele não está molhado, que é justamente para me construir esse efeito aqui, mostrando um pouco dessa tinta, da pincelada, do pincel, e para ele ficar mostrando essa marca do pincel aqui. Então, tendo feito isso, já está dando uma boa diferenciada aqui nas cores, nas texturas que eu estou usando. Eu vou dar uma escurecidinha nessa região aqui também. Então, as cores que eu estou usando aqui são o azul, misturando um pouco a cor do fundo. E agora eu vou seguir aqui fazendo os detalhes aqui do copo da espada de São Jorge. Vou seguindo fazendo os detalhes aqui da espada de São Jorge. Com um pincel um pouquinho fino. Como é uma pintura bem solta e de técnica mista, então o objetivo aqui é mostrar todo esse trabalho e enfatizar a questão das cores, né? O contraste das cores. Então, primeiramente a gente olhando assim a pintura, a gente não consegue, antes dela pronta, a gente não consegue diferenciar assim a questão do contraste, das cores, mas quando ela está pronta, que a gente vê a cor colocada em cada local, a gente consegue ver a importância da cor, entendeu? Numa composição.
Então é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. E estou trabalhando aqui o verde, como eu já falei anteriormente, é uma das cores primárias e é a cor que eu gosto. E eu estou seguindo aqui fazendo esse detalhe. E quando acabar o detalhe aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final, que ainda vai entrar aqui outras cores, e eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Então eu já concluí toda essa região com verde, e eu vim com esse verde aqui bem mais claro, um verde musgo, um verde limão, como queiram chamar, para estar enfatizando mais um pouco esse detalhe aqui da espada de São Jorge. Em algumas regiões que eu vou colocando ele, eu não aplico ele em todas as regiões, né? Em algumas apenas só para dar um contraste com a cor que já está, né? Que também é verde, e enfatizar um pouco os detalhes aqui da composição. Então, gente, eu estou aqui diluindo um pouco do branco. Eu vou estar acrescentando os pequenos detalhes aqui. Já estamos seguindo aqui para a conclusão do desenho, da pintura. Eu vou estar passando um pouco de branco aqui. E nessa região aqui, ó. Só para trazer alguns pontinhos de luz que tem. Então, estou seguindo aqui, fazendo esses pontos de luz. Aproveito também e dou uma reforçada aqui. Agora, eu vou concluir aqui fazendo um contorno só para dar um destaque em volta aqui da flor aqui, do espada de São Jorge, da folha de espada de São Jorge. E assim que eu fazer esse contorno, eu já volto com o desenho finalizado para vocês verem o resultado final. Bom, gente, trabalho concluído. Eu fiz apenas os contornos aqui, como eu falei para vocês. Essa foi a minha proposta para esse trabalho. Eu vou estar removendo as fitas aqui para vocês verem. Pra gente ver o resultado final, como ficou. A importância de a gente colocar essas fitas aqui é porque ela preserva essa região aqui do trabalho. Faz o acabamento ficar um acabamento bem uniforme aqui nas bordas, né? E, na minha opinião, eu acredito que fica mais bonito, né? Fica um acabamento bonito. E realça mais a beleza do trabalho, né? Aqui, ó. Foi pintado agora. Acho que essa pintura tem o que? 18 minutos. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. E muito obrigado.